graças a Deus pela oportunidade que nós temos mais uma vez de estarmos reunidos e temos que dar muitas vezes graças a Deus, porque o mundo espiritual que vivemos, que estamos envolvidos, que não estamos vendo e que não estamos escutando, esse mundo espiritual dividido em parte de luz e parte das trevas, esse mundo espiritual está ao nosso lado durante todo o tempo. Ele exerce sobre as pessoas uma influência positiva ou negativa de forma bem acentuada, que é o que nós vamos falar nesse dia de hoje. E temos que dar muito graças a Deus por termos um ponto, um local onde podemos desimpregnarmos dessas impurezas, desimpregnarmos dos miasmas que são colocados em nossos corpos espirituais, das projeções e das influências mentais que são jogadas como lixo dentro da nossa mente e que causam influências em nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de falar. E assim, o direcionamento da nossa vida, às vezes, não é levado por nós mesmos. O direcionamento da nossa vida é levado, em alguns casos, e podemos dizer com grande frequência dentro da humanidade terrena, por mentes espirituais que estão ao nosso lado, sejam positivos ou negativos, e isso é o que nós vamos falar nesse instante. Primeiramente, é importante compreendermos como é o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos na Terra e nós só enxergamos o que é visível aos nossos olhos encarnados. Como eu falei na palestra passada, aquilo que está no nosso ponto dimensional de visão e de audição. Então você só vê aquilo que é do físico, porque sua mente, seus olhos, seus ouvidos são condicionados ao que é do físico. Os nossos sentidos estão condicionados ao nosso físico, ao nosso estado humano de encarnado. Então vejam bem, existe paralelamente a nós esse mundo espiritual que geograficamente é o mesmo espaço. Nós passamos na rua entre espíritos, seja espíritos bons ou espíritos ruins, nós andamos junto a esses espíritos durante todo o tempo. Não tem como você, eu quero ficar livre dos espíritos, não tem jeito. Porque o mundo ele é todo espiritual. Existem os espíritos encarnados que somos nós. Existe a grande multidão, em volume maior do que os encarnados, que são os espíritos desencarnados, não espíritos sem corpo, para assim colocar melhor. Então vejam bem, esse mundo geograficamente está unido aqui no nosso espaço. Nós sofremos a influência desse mundo durante todo o tempo. Os nossos mentores de luz chegam e nos falam: procure ser bom. Não faça isso, não faça aquilo, intui a nossa mente. Fala na sua mente de encarnado, fala na sua mente espiritual. Não faça isso, faça o que é bom. Não fale mal do outro, não tenha inveja, não vai para esse caminho. Não tome bebida alcoólica, não faça isso, afaste desse meio. Essas companhias só te fazem mal. Então, traz na sua mente diversas situações. Mas aí você capta alguma coisa e fala: eu não quero ficar aqui não. Eu quero ir para outro lugar, eu não vou sair de casa hoje não, para ser o mentor te segurando para você não cair em armadilhas. Então o seu mentor trabalha com você o tempo todo. E imagine você a dificuldade de ser um mentor de luz aqui na Terra, porque o mentor de luz ele convive aqui na Terra junto com os espíritos trevosos que querem ao mesmo tempo te influenciar e te agredir ao mesmo junto mesmo na presença dele. Então vejam bem, então o nosso mentor tem essa dificuldade de falar para nós e nem sempre nós escutamos ou não queremos escutar. Ele esforça, intui na nossa mente, conversa, empurra a gente para procurar um caminho do bem e nós insistentemente não escutamos ou nos conduzimos para o lado que é negativo. Bom, existe então, como eu falei para vocês, esse lado espiritual, os nossos mentores de luz, e existe os trevosos, aqueles espíritos que estão sob o domínio mental dos mundos inferiores, dos deuses negros, como nós falamos, e que agem no sentido de conduzir as pessoas para o erro. Vem a lei do nosso Senhor Jesus Cristo falando: seja bom, não matar, não roubar, não praticar adultério. Chega eles e falam o contrário: mata a fé do outro, mata a esperança do outro, mata a coragem do outro de trabalhar, e coloca nele a preguiça, coloca nele a comodidade. Chega no ouvido do outro: não faça isso, faça aquilo outro, o prazer, a alegria da vida, você tem que viver as alegrias da carne. Só que a alegria da carne existe alegria na lei de Deus e alegria na lei das trevas. Ele quer e mostra e forma na cultura terrena uma falsa alegria na lei das trevas.
Então fica aí essa disputa na nossa mente, os nossos mentores de luz puxando para o bem, os espíritos das trevas puxando para o mal, os influenciados puxando para o mal. E é difícil tarefa dos nossos mentores durante todo esse tempo. Vejam bem, quando eu falo para vocês que convivemos no mesmo espaço, e vocês perguntam, por que Deus deixa? Porque Deus Pai Todo-Poderoso colocou todos no mesmo espaço geográfico, aqueles com livre-arbítrio, todos nós com livre-arbítrio, né? Mas aqueles que em seu livre-arbítrio escolheu estar no mundo inferior, ou se quedou-se, né? Caiu do seu processo de evolução pela contaminação das influências negativas. Então, o que queremos mostrar para vocês? Que nós somos sujeitos, né, a situações negativas o tempo todo. Que nós temos que ter dentro de nós um direcionamento, ajudar os nossos mentores que nos esforçam para colocar no direcionamento da luz. Então nós temos que ter a consciência que nós temos que ter esse direcionamento. Nós temos que trabalhar dentro daquilo que a espiritualidade nos coloca. Queremos desencarnar, como todo mundo fala. Perguntar para qualquer um de vocês não falar. Quando eu desencarnar, eu quero estar com Deus, eu quero estar na luz. Quer dizer, vocês já têm uma consciência que devem estar na luz. Se você perguntar para qualquer pessoa no mundo, aqui na Terra, quando eu desencarnar, eu quero estar com Deus, quero estar com Jesus na luz. Mas o que você faz então para seguir esse direcionamento? Então aí é que vem a sua consciência, aí que vem a sua responsabilidade para com você mesmo, né? A sua responsabilidade para com o seu próprio espírito. Lembrando que você é um polo magnético, você tem um polo magnético e tem uma mente acessível por qualquer influência positiva ou negativa. E tem dentro dessa mente a sua consciência, o seu poder de raciocínio, de discernimento para decidir o que é certo, o que é errado e escolher o caminho que você quer seguir. Então Deus Pai Todo-Poderoso nos deu essa oportunidade aqui de ter conhecimentos do que é bom e o que é ruim, discernir o que é útil e inútil na nossa caminhada, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E aí você tem que ter o seu senso crítico ativo o tempo todo para saber, isso não serve para mim. Essa comodidade no meu corpo aqui, essa preguiça que está em meu corpo aqui, está me impedindo de ir ao templo, está me impedindo de fazer uma oração, está me impedindo de fazer uma boa ação, de fazer o bem, está me impedindo de estar mais próximo da espiritualidade de luz. Então você usa seu senso crítico e desconfia. Opa, estão me puxando para trás. Aí você reage diante, né, essa situação. Então o que eu digo a vocês? Temos que ter atitudes. Não existe batalha vencida se não fizer esforço e luta. E qual batalha vocês estão lutando? A batalha é contra as suas individualidades, contra a nossa individualidade. Porque o nosso espírito, ele é tendencioso para o negativo, tanto quanto para o positivo. Todos os encarnados. Então, se não houver uma determinação e um ponto de controle dentro da sua razão espiritual, o negativo vai dominar mais. Isso é todo ser humano na Terra. Você atinge um ponto de equilíbrio e vive entre positivo e negativo na mesma intensidade. Aí você vai combater o negativo pelo seu esforço, pela sua consciência e pela sua vontade. Se não houver essa vontade, você vai ser conduzido, como eu falei no início, por mentes trevosas. Mas como que a mente trevosa pode me conduzir? Eles intuem em você uma vontade, um desejo, e jogam em você a energia daquilo que eles querem. Aí você dá uma vontade danada, eu quero sexo. Dá uma vontade danada, não importa com quem seja. Eu quero sexo. Ou eu quero bebida alcoólica. Eu tenho que beber, hoje eu tenho que beber de qualquer jeito. Aí vem essa situação. As drogas, pior ainda, porque os espíritos das drogas são os mais doentes, mais difíceis de tratar, né? Então vejam bem. E assim eles exercem influência sobre a pessoa. Ah, mas eles não falam comigo, eu não bebo, eu não fumo, eu não mexo com droga. Comigo eles não estão conseguindo nada, não. Eles conseguem sim a preguiça. Eles conseguem te ocupar com o inútil. Eles criam situações inúteis na sua vida e você se ocupa com o inútil. Seu corpo fica pesado e você fica sem ação. Você não vai para trás, mas também não vai para frente. E seu tempo na Terra vai passando. Aí seu tempo de fazer o bem, de desempregnar, de evoluir e dar passos adiante na sua evolução, vai passando. E você atrasou sua caminhada. Você se perdeu na caminhada. Não fez o mal, mas também não conseguiu fazer o bem nem para si próprio. Então tem que existir dentro de nós uma determinação. Eu tenho um objetivo. Eu não aceito esse pensamento na minha mente.
vem na sua mente aquela vontade, aquela sutilmente começa a fluir dentro da nossa mente uma certa história que se transforma em um desejo dentro do nosso corpo emocional. Então aí você já corta, opa, eu já sei onde vai dar essa semente, né? Essa corrente de energia mental que chegou aqui, eu já sei onde ela vai dar. Ela começa assim, daqui a pouco eu estou com vontade de fazer alguma coisa que não é da vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, você já filtra na sua mente, você já controla o seu desejo, né? Aí você pensa, eu levo uma vida tranquila, você faz seu próprio julgamento, levo uma vida tranquila, eu trabalho, vou no templo, faço minha oração em casa, não faço mal para ninguém, né? Então eu mereço a luz, eu mereço tudo de bom. Mas aí você esquece um detalhe, você não está caminhando para frente como deveria, e existe um karma seu que te prende também no sistema terreno. A gente fala, não era a minha programação falar do karma nessa palestra de hoje, mas uma pequena parte para que vocês possam compreender. Quando se fala karma, né, se faz referências aos seus débitos, aos seus sentidos que você deve, né, ao sistema espiritual, né, para assim colocar, os seus vínculos com espíritos que estão nas camadas inferiores. Mas como é que eu criei esse vínculo? São as encarnações passadas, histórias das suas encarnações passadas, atitudes, palavras, situações das encarnações passadas que seu espírito praticou, causou mágoa ou algum ressentimento, ódio em alguém daquele tempo, e aquele espírito não evoluiu, está lá nas camadas inferiores vibrando com ódio danado daquele espírito da época, que hoje é o seu espírito. E assim vai se criando vínculos, e esses vínculos formam o seu karma. Aí tem na época, situações passadas, você era um médico ou era uma médica, e lá você fez experiências, tratou mal os seus pacientes, eles desencarnaram com mágoa, com ressentimento. Eles foram nos planos de luz, reencarnaram, desencarnaram várias vezes, mas carregam o ressentimento. Aquele ressentimento é uma onda vibratória mental contra o seu espírito, é um peso kármico, como nós falamos. E como é que você vai libertar esse trabalho, libertar esses espíritos, se libertar dessa situação? Com bônus espirituais que só se consegue com trabalho. É isso que a espiritualidade nos fala. Liberte o seu karma pelo seu trabalho, com amor, com humildade. Você trabalha, ganha bônus e liberta aqueles que vibram mentalmente em você pelo ressentimento que você plantou nas vidas passadas. Esse negócio de fazer karma é uma coisa muito simples. Até uma palavra que você pronuncia errada, você faz um karma. Tem um exemplo, uma história que a gente lembra aqui, que já me contaram há muito tempo. Um amigo nosso, ele estava fazendo uma construção, e logo quando ele era jovem, estava fazendo uma construção, ele trabalhava na Petrobras, ganhava muito dinheiro e foi fazer uma obra muito boa. E contratou um arquiteto espanhol que havia chegado, né, ao Brasil. Esse arquiteto fez então a sua construção, e esse amigo nosso, que trabalhava muito, não tinha muito tempo de ir na sua obra. Quando ele chegou lá, não estava do jeito que ele queria, que ele havia programado. Ele dispensou o serviço do arquiteto, ficou bravo e falou com o arquiteto: você é um picareta. Falei para fazer de um jeito que você não fez, você fez do jeito que quer, não está bom, você é um picareta. E encerraram o assunto e o arquiteto foi embora magoado. Passa-se alguns meses, esse arquiteto sofre um acidente e desencarna. Aí ele morreu com a mágoa dele. Passou-se alguns anos, ele seja mais velho, né? Ele está em um trabalho espiritual e chega o espírito para conversar com ele. Aí ele fala: meu irmão, o que te traz aqui? Que ressentimento te traz para que você possa ainda se encontrar nesse mundo inferior que você se encontra? O espírito virou para ele e falou assim: eu não sou picareta. Quer dizer, aí ele lembrou, na mesma vez a lembrança na mente dele, foi uma palavra que ele pronunciou contra aquela pessoa: eu não sou picareta. Aí conversaram, pediu perdão, e por fim o espírito aceitou. Passou-se o ódio ali, ele libertou daquele vínculo kármico. Então o que o espírito fazia? Emanava nele aquele ódio, aquele ressentimento contra ele, e a carga vibratória mental despejava em cima dessa pessoa. E assim é com todo ser humano na Terra. Não, isso nós chamamos vínculos kármicos, peso kármico, consequências do seu karma. Então, como você vai se libertar do seu karma? Trabalhando. Como você vai se proteger do seu karma, né, para que ele não te destrua, não cause tanta consequência? Estando no nível vibratório mais elevado. Enquanto você não liberta o seu karma, esteja no nível vibratório mais elevado. Mas como eu vou estar?
bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, né? Então você seja bom em tudo. Sua condição vibratória vai estar acima da condição negativa que a onda mental negativa possa te atingir. Se você conseguir manter esse ponto, você está protegido contra a atuação kármica desses espíritos que guardam ressentimentos contra o seu próprio espírito. Então vejam bem, isso nós falamos da parte kármica, né? Mas vamos voltar a falar do processo de evolução em que vivemos. Como diz a vocês, então nós temos muitos espíritos vagando pela Terra, sofredores, sem orientação. Mas quem está vagando pela Terra não são os desencarnados sofredores, existem os encarnados sofredores, as pessoas sofredoras. Muitas escravas de religiões amam a religião mais do que amam a Deus, né? Não, fazem tudo que a religião pede, mas não raciocinam dentro do processo de evolução. Existem outros que nem religião praticam, né? Então assim, existem muitos sofredores encarnados, que são as pessoas, e existem muitos sofredores desencarnados, que são as pessoas que morreram o corpo e o espírito está vagando nas trevas do mesmo jeito. Qual é o trabalho que fazemos no tempo? Nós, através do magnetismo que temos no nosso corpo, desenvolvemos a nossa mediunidade para ativar esse magnetismo e abrir os portais de libertação. Aí é que fazemos esse trabalho de cura, de busca, de resgate, de libertação kármica. Então, esse é o trabalho que todos nós fazemos e que precisam-se de médiuns, né? O nosso Senhor Jesus Cristo precisa de médiuns na Terra para que essa obra seja realizada. Os mentores trabalham, conversam com os espíritos, tendo conduzidos para uma situação de mudança de consciência, mudança de estágio vibratório da mente, para que ele possa chegar num ponto de equilíbrio, ir para uma casa transitória, escutar muito conselho, muita oração, muita preparação, para ele de grande intensidade de cura espiritual, que é aquele que se faz através do médium. Porque a plataforma magnética que formamos dentro do trabalho nos permite que os cavaleiros busquem esses espíritos, passem pelos portais, desintegrem o negativo do seu corpo espiritual e ele chega ao mundo espiritual em condição de raciocínio normal, onde ele consegue o ponto de equilíbrio da sua mente com maior rapidez, né? Então precisa-se de obreiros, precisa-se de trabalhadores, né? Precisa-se de médios trabalhando, né? Médios que não vêm trabalhar, nosso Senhor Jesus Cristo não está precisando, não, está precisando de quem vem trabalhar, né? De quem vem realizar a sua obra. Bom, vejam bem, assim nós cumprimos essa missão e vamos tendo o nosso benefício em 3 amplitudes, como assim já colocamos para vocês: a bonificação para o nosso karma, a desimpregnação do nosso perispírito e o processo de evolução espiritual e mental que nós estamos alcançando a cada dia. Vocês podem verificar, vocês médios, por vocês próprios, o processo de como vocês eram antes do desenvolvimento, antes de iniciar o trabalho mediúnico e agora, depois que vocês estão no trabalho mediúnico. Existe uma forma de pensar diferente, existe uma forma de entender as pessoas diferentes. Quer dizer, vai haver uma desimpregnação, não só pelo conhecimento adquirido, mas pelas energias de luz que vai desintegrando aquela negativa que te conduzia, né, à situação negativa anterior, como eu assim havia falado. Bom, vejam bem, voltando então ao processo, digo a vocês que a gente tem sim essa responsabilidade de trabalhar para a nossa individualidade, tendo a responsabilidade de lutar a batalha individual, como eu falei anteriormente, para que você combata dentro de você aquilo que é negativo. Às vezes você está num ambiente, a pessoa vai lá e te agride verbalmente, é mal educada com você, não reaja, porque às vezes a gente julga, não, eu tenho que reagir porque eu sou valente, eu tenho que reagir porque eu sou autoritário, eu sou grande. Não, você não está sendo grande. Nas palavras dos mestres nos falam sempre, nesse sentido, né? Seja pequeno entre os homens para ser grande aos olhos de Deus. É a hora que você deixa que a pessoa se acalme. Quando ela tiver condição de conversar, de raciocinar, você vai conversar com ela. Olha, aquela hora você estava nervosa, não tínhamos condições de conversar, vamos conversar agora, que nós temos melhores condições de nos entendermos. Você falou isso, não é assim. Vamos entender dessa forma, porque às vezes você está usando a sabedoria, você está usando a sabedoria dos grandes sábios para contornar os seus problemas, sem precisar entrar num nível vibratório negativo, onde os dois se impregnam. E os espíritos que estão do lado, fomentando aquilo ali, se alimentam das suas energias e se tornam mais fortes para atuar sobre vocês mesmos, né? Então a gente fala, é usar a sabedoria na forma de viver.
né? E vejam bem, voltando ainda a falar para o corpo mediúnico, né? Do compromisso que a gente tem com a espiritualidade. Nós recebemos consagrações. O que é consagração? É a adaptação do seu sistema físico e espiritual ao nível de energia que você vai metabolizar em seu corpo. Então veja bem, você está no nível, nós chamamos de nível evangélico ou nativo, é a pessoa que não fez a iniciação ainda. Quando você faz a iniciação, o seu metabolismo se torna diferente de quando você era, né, digamos assim, evangélico, como nós colocamos, né, no nível que nós nos classificamos aqui no tempo. Então você passa a ter um metabolismo, metabolização das energias em seu corpo de forma diferenciada. Você faz a elevação, você ganha uma aceleração maior no nível de energia que você pode receber, né? E essa energia te dá um metabolismo mais acelerado, e assim vai a todas as consagrações. E aí assim, quanto mais alto o seu nível de metabolismo, maior o seu teor de cura, né, que você emite quando você faz a doutrina. É o seu ectoplasma fluidificado com energia mais intensa de cura. Agora, por que tem que ter essas consagrações? Porque a energia da luz, ela vai intensificar, à medida que ela vai aumentando a sua condição maior de luz, ela vai aumentando a sua vibração. Então a energia, por exemplo, mais fraca, ela gira lentamente. Aumentou a consagração, ela passa a girar mais rápido. Aumentou mais a intensidade, mais rápido ainda. Quer dizer, assim é a vibração da energia da luz. Aí a necessidade que nós temos das consagrações. Por isso a gente fala, vamos nos preparar para a consagração. Ou só pode participar de tal trabalho quem tem tal consagração, porque ali o nível vibratório das energias vai acelerar o seu metabolismo e você tem que estar em condições de participar do trabalho, para que possa gerar, né, os objetivos que a espiritualidade espera dentro daquele trabalho que será realizado. Bom, vejam bem, volto então, né, a falar para vocês a parte inicial, que era o mundo que nós vivemos aqui na Terra, né, o mundo que nós estamos. Infelizmente na Terra nós vivemos uma cultura, né, que escraviza as mentes no nível vibratório mais inferior. Então a espiritualidade tem um trabalho grandioso, insistente, persistente, para mostrar para as pessoas que a vida não é, né, a forma como está sendo colocada. O que nós temos de mais na Terra? Adoração, súplica, e não temos atitude. As pessoas na religião adoram, né, faz aquela sugestão que lá está, mas está precisando de atitudes, principalmente dentro da individualidade de cada um. Você pode fazer suas orações, pode fazer tudo, mas se você não mudar a sua conduta individual para consigo mesmo, você vai estar vinculado ao negativo. Isso é perigoso. Eu falo para vocês com bem conhecimento da situação, porque eu já vi muitas situações junto com a espiritualidade maior, né? A pessoa trabalha, faz todo o esforço, mas vibratoriamente ele se identifica com os espíritos inferiores e está sempre no sofrimento. A espiritualidade vem, ilumina, projeta energia, desempregna, arruma a situação, chega lá fora, ele entra no nível vibratório comum do seu corpo, da sua mente, e atrai os espíritos inferiores para o lado dele novamente. Então, infelizmente, isso é em toda a Terra. As pessoas estão num nível vibratório que nós chamamos estado de consciência ainda baixo. E a espiritualidade então trabalha, conversa, orienta, leva espíritos para os planos espirituais, desequilibra, faz todo o trabalho para que a humanidade possa atingir um estado, um plano de consciência mais elevado. Alguns pontos da Terra, como a espiritualidade fala, já existem pessoas que estão com um plano de consciência mais elevado, outros estão muito reduzidos. E assim vem um esforço maior da espiritualidade que nós chamamos para formar esse plano de consciência na Terra. Esse é um trabalho que nós vamos colocar mais adiante, com maior intensidade, e vamos explicar para vocês sobre essa parte, né, da formação desse plano de consciência. Mas dentro do nosso grupo aqui que estamos falando, nós temos que fazer esse esforço, né? Você trabalha para a sua individualidade, você trabalha para a evolução do seu espírito. Você não evolui sozinho. Não existe espírito que vai evoluir sozinho e deixar os outros para trás. Você faz parte de um conjunto, né? E você vive dentro de um conjunto onde tem os mentores que trabalham também, que da sua humildade grandiosa estão sempre ao nosso lado. Existem os companheiros que trabalham ao seu lado. Existem as pessoas que pertencem à sua comunidade, que está dentro de um karma coletivo, que não se forma grupos na Terra sem que venham a existir vínculos anteriores. Todos estão vinculados. Existe o programa da espiritualidade, a prece que a espiritualidade nos cobra. Por isso nós temos aquela prece de trabalhar. Todos os dias praticamente estamos tendo trabalho no templo. Aquela insistência, trabalhe, tire, quebre os domínios mentais que estão na Terra, quebre situações negativas para que a mente humana raciocine,
livremente. O que a espiritualidade fala com isso? Quando nos chama e nos pede, não, nos trabalhos, olha, existem pontos de projeção mental negativa que está atuante sobre o povo. Aí a gente faz aquele trabalho, né, legionário, como vocês veem, né, que a gente sempre está lá na sala de cima fazendo esse trabalho, quebramos aquele campo mental negativo para que as mentes pensem por si só, sem influência negativa. Ali a espiritualidade vai conhecer o que é a evolução do espírito. Como o mestre Assis nos falou, desta forma, nós vamos saber se a negatividade que eles carregam é por influência do espírito ou é por natureza própria, né? E aí a espiritualidade percebe, olha, é por natureza própria. Eles gostam do negativo, eles atraem o negativo para eles próprios, eles se alimentam da energia negativa. Quer dizer, cria-se essa afinidade com o negativo, sem saber o mal que estão fazendo para si próprio. Então, eu falo para vocês, né, hoje eu estou vendo que a palestra de hoje está bem assim, cheia de assuntos, mas sem uma objetividade bem específica, porque queremos colocar para vocês que estão chegando hoje, que estão escutando pela primeira vez, como vocês que já estão veteranos dentro do trabalho, né? Então, para que vocês compreendam no final, né, a responsabilidade que cada um tem para consigo próprio, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo, cada um evolui para si próprio. Podemos fazer um trabalho coletivo, uma caminhada coletiva, mas cada espírito evolui individualmente. Eu, por exemplo, eu, Carlos, Gustavo, Gabriel, nós formamos uma família. Estudamos, conversamos, nos entendemos para darmos passos coletivamente na rumo à evolução, mas a iluminação é individual. A formação, né, do espírito é na individualidade. Então eu posso evoluir e ir na frente, eles ficarem para trás, eles podem ir na frente, eu ficar para trás, e assim mesma coisa. E ninguém, né, e não há isso que Deus Pai Todo-Poderoso não vai deixar que eles caminhem pela frente, eu fique para trás, porque para que eles sejam prejudicados, porque eu fiquei para trás. Não, se eles tiverem o melhor benefício, eles vão colher os benefícios maiores, e eu vou ter que caminhar a estrada que eles caminharam na minha frente. Só depois que eu caminhar e chegar até lá, é que eu vou estar junto no mesmo nível que eles. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: não há culpados para o nosso atraso. Se você está sofrendo, se as suas coisas são difíceis, né, lembre-se que o único culpado é você mesmo, que faltou atitude na sua vida, faltou determinação, faltou um caminho seguro, né? Aí você pensa, nossa, eu não vou para o templo não, que chega lá, eles cobram demais, falam de muita coisa, muita obrigação para o meu espírito. Eu vou para qualquer outro lugar que lá ninguém me cobra, né? Mas ninguém te cobra, mas você também não anda, não é verdade? Lá também não se cobra de você, mas você também não desperta, né? E existe uma escala de evolução que exige de fato o sacrifício. Vejam bem, Jesus fala no Evangelho que é passar pela porta estreita. A porta de fato é estreita, por quê? Porque na porta larga passam-se aqueles que estão largos pelos seus vícios, pelas suas contaminações, né, pelas suas inferioridades. E à medida que a gente vai caminhando na estrada da evolução, você vai ter que deixar isso para trás. Você não consegue vencer uma barreira do campo da luz, porque seu próprio espírito vai pesando à medida que você vai avançando. Aí aquela gota de energia, né, que te provoca aquela gota de energia de impureza que está em seu corpo, que te dá aquela atitude, pensamento ou situação negativa, ou sensação de algo que é inferior, aí a gente pesa mais ainda quando você aproxima da luz. Então o que nós temos que fazer? Desimpregnação. E essa desimpregnação, como é que se faz? Trabalho espiritual, cabala de luz, né? Projeção de luz que é feita o tempo todo aqui dentro dos trabalhos. Então você tem que ter, né, esse esforço, buscar conhecimentos. O conhecimento sempre é útil para que a gente possa evoluir. O conhecimento oferecido, como vocês falam, Deus Pai Todo-Poderoso mandou para a Terra muitos missionários para trabalhar. Escreveram livros, tem muitos livros escritos, informando, tem muitos mentores falando o tempo todo. Então não falta oportunidade de evolução. Então ninguém pode dizer, olha, eu não sabia que eu não podia fazer essas coisas erradas, eu vivia a vida aqui com muita tranquilidade, ao custo dos meus prazeres da carne aqui na terra, e aí eu não caminhei para frente, né? Não caminhei rumo à evolução. Ninguém pode dizer isso. Todos são preparados para evoluir. Todos têm o conhecimento. Se não querem buscar o conhecimento, foi a vontade de cada um. É porque você mesmo não se interessou, né? Então pense bastante nesse sentido e não se considerem privilegiados em nada em relação a Deus Pai Todo-Poderoso, porque a barreira da luz
Ela é para todo mundo. E só vai passar por ela quem de fato alcançá-la e conseguir transpor. E para transpor, como diz a vocês, tem que ter a pureza do Espírito de fato. Senão nós vamos ficar vagando nas camadas intermediárias entre terra e plano de luz até conseguirmos passar. Você pode gastar milênios de anos, um dia você vai ter que passar. E quanto mais tempo se demora na terra, mais sofrimentos você vive para o seu espírito, né? Então vejam bem detalhes. Como falei na palestra passada, a dimensão da luz, existem os planos de consciência onde os espíritos descontaminados eles vivem em felicidade completa. Porque o que causa dor, angústia, tristeza a alguém, seja encarnado ou desencarnado, é o lado negativo. É a negatividade que te causa angústia, te causa dor, te causa medo. Então, onde não existe negatividade, é felicidade pura, né? Então, lá os espíritos de luz são felizes o tempo todo e vivem a plenitude. Então, nós desejamos chegar até lá e viver como eles vivem. Porém, nós não podemos levar nada de negativo, porque não vamos transpor as barreiras das dimensões superiores. Não que eles estejam falando, não vem, você não pode entrar, não vão falar isso com a gente. Agora venha, se você conseguir. Aí você vai, aí chega lá, seu peso te puxa para trás novamente. É assim que funciona. Como falei para vocês anteriormente, Deus Pai Todo-Poderoso não vai falar para o seu filho, você não pode entrar, não. Ele falou, pode entrar, mas entre puro. Né? Como Jesus fala no Evangelho, né, das noivas, né? Que tem que estar com os véus brancos, né? Se você está branco, você está, em outras palavras, está com luz, iluminado. Se você consegue passar, porque você está iluminado, está puro. Se você não conseguiu passar pela barreira da luz, volta para trás e vai se descontaminar. Aí você vai, por que está me contaminando? Ah, meu filho está uma encarnação passada que eu deixei para trás, que eu desprezei, que eu não olhei. Ah, foi meu amigo que eu fui indiferente com ele, foi magoado. Essa gota que está aqui é a vibração dele. Essa mancha preta que está do meu lado são as pessoas que eu tratei mal. Aí você vai ver que o seu karma não deixa você ir para frente. Aí você volta de novo, o que eu vou fazer? Eu vou encarnar para ir lá socorrer eles. Aí começa você todo o seu processo novamente. Então vejam bem, é assim que funciona. O plano espiritual está aberto para todos os espíritos que conseguirem passar pelas barreiras da luz. Mas para passar tem os critérios individuais. Sem enganação, né? Nós não queremos nos enganar. Não podemos procurar caminhos fáceis. A lei é universal, né? Então vejam bem, não percam tempo no processo de entendimento, não percam tempo na busca de conhecimentos, não percam tempo na formação da sua consciência, né? Seja sábio em tudo, né? Procure não envolver no negativo. Estude para você ter suas vitórias no plano terreno com sabedoria, sem más intenções, sem projetos maliciosos. Viva entre as pessoas sem malícia, né? Sem sagacidade. Viva com pureza, sabendo que aquele irmão pode ser mais evoluído que você espiritualmente, mesmo estando naquela condição.